Nos anos 60 e 70, duas mulheres foram brutalmente mortas e esquartejadas por um homem que até hoje arrepia só de ouvir o nome: Francisco Costa Rocha, o famoso Chico Picadinho. Preso há mais de 50 anos, ele virou um caso raro na nossa legislação. Praticamente uma prisão perpétua num país onde isso teoricamente não existe. Hoje, aos 83 anos, Chico vive em Taubaté, na casa de custódia e tratamento, cuidando da biblioteca e pintando quadros. Mas essa tranquilidade pode estar perto do fim. O CNJ decidiu fechar todos os manicômios judiciários até 2026. E aí vem a grande questão: o que vai acontecer com os criminosos perigosos como ele? Será que vão parar em hospitais comuns ou até mesmo ganhar as ruas de volta? Lembrando que o próprio Chico já admitiu que passou décadas preso sem nem tomar remédio nenhum. Será que realmente existe chance de reintegração? Nesse vídeo a gente vai conhecer o caso, talvez, do único assassino a pegar uma prisão perpétua no Brasil. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Francisco Costa Rocha nasceu em 1942, em Vila Velha, no Espírito Santo. Filho de Nancy, uma ex-garota de programa, e de um homem rico e casado que mantinha um caso com a sua mãe. Ele nunca chegou a ser reconhecido pelo pai. Nancy, que já havia interrompido outras gestações desse mesmo relacionamento, decidiu levar a gravidez adiante e criar um menino sozinha. Mas a vida não foi nada fácil, Sem condições financeiras, ela acabou deixando Francisco sob os cuidados dos empregados do pai, em uma fazenda no interior do Espírito Santo, acreditando que ali ele teria uma criação melhor. Só que a realidade foi bem diferente. Francisco passava muito tempo sozinho, sofria maus tratos constantes e, ainda criança, já começava a revelar sinais de distúrbios. Foi nesse ambiente hostil que ele desenvolveu um comportamento cruel. Isolado e revoltado, começou a torturar e matar gatos, dizendo que queria descobrir se eles realmente tinham 7 vidas. Eu gostava de amarrar e enforcar os gatos nas árvores, para saber se realmente eles tinham 7 vidas. 2 anos depois, Nancy resolveu buscar Chico de volta. Já um pouco mais crescido, ele começou a entender melhor a realidade em que vivia e passou a ter noção do que a mãe fazia para sustentar a casa. Essa descoberta, em vez de trazer maturidade, só foi bagunçando ainda mais a cabeça do garoto, que já carregava traumas pesados desde cedo. Como dá para imaginar, a infância de Francisco esteve longe de ser tranquila. Ele cresceu cercado por um ambiente de prostituição, acabou envolvido em situações de pedofilia, tanto ele quanto um amigo, e, para completar, ainda teve dificuldades na escola, chegando a repetir de ano. Francisco sonhava em ingressar na escola naval, mas não conseguiu realizar esse desejo. Aos 17 anos, decidiu tentar a sorte em São Paulo, onde acabou se tornando corretor. Ainda muito jovem, todo o dinheiro que ganhava era rapidamente gasto na chamada Boca do Lixo, uma região famosa da capital paulista na época, conhecida pela prostituição e pelo consumo desenfreado de drogas. Foi nesse período que ele passou a dividir um apartamento com um médico, iniciando uma nova fase da sua vida. Ao completar 17 anos, Chico se mudou para São Paulo para servir a aeronáutica. Foi quando conheceu um médico chamado Caio, e quem se tornou amigo íntimo. Os dois alugaram juntos um apartamento, o local onde Chico mataria pela primeira vez. Tem um apartamento próximo à região conhecida como Boca do Lixo. O primeiro assassinato. Em agosto de 1966, Francisco conheceu em um bar uma bailarina austríaca chamada Margarete, com quem passou a noite bebendo. Mais tarde, levou a jovem para o apartamento onde morava. Ali, durante a relação, ele a estrangulou com um cinto, tirando sua vida de forma brutal. Os laudos médicos da época revelaram que o encontro havia sido extremamente violento. Além do estrangulamento, o corpo da bailarina apresentava diversas marcas de mordidas espalhadas pela pele, evidenciando a brutalidade do ato. O esquartejador de mulheres escolheu sua primeira vítima e trouxe para esse prédio aqui. Ela foi morta exatamente aqui, no 8º andar desse prédio. E a época até se associou isso um pouco com o Jack, o estripador inglês. Fez muita comparação com esse tipo de coisa. Quer dizer, o ataque a mulheres com esse tipo de vida e o jeito de matar. A bailarina e massagista austríaca Margarete nunca mais seria vista com vida.
Francisco não apenas tirou a vida da bailarina, como também esquartejou seu corpo em vários pedaços. Foi aí que o seu futuro apelido começou a fazer sentido. A intenção dele era esconder o crime e para isso utilizou lâminas de barbear, daquelas comuns, tipo gilete, além de facas. Num ato desesperado, ainda tentou descartar partes do corpo pela privada, mas como era de se esperar, o plano não funcionou. Chico retalha o corpo da vítima. Ele usa uma faca de cozinha, uma tesoura, uma chave de fenda e uma lâmina de barbear. Ele seccionou as partes pudicas da mulher. Retalhando, eu diria para você, não a Margarete, aquela mulher, mas o ente feminino. Depois do crime, o assassino, com frieza típica de um psicopata, simplesmente dormiu como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, contou ao colega de quarto o que tinha feito, que, claro, deve ter ficado em choque. Chico ainda pediu um dinheiro emprestado a ele e seguiu para o Rio de Janeiro em busca da mãe. Assim que ele saiu, o colega não pensou duas vezes e procurou a polícia, relatando tudo o que havia acontecido no apartamento. Como resultado, em 5 de agosto de 1966, Francisco foi preso em um hotel em Copacabana, sendo condenado por homicídio qualificado e pela desintegração de cadáver. Chico conta tudo ao amigo. Eu matei a mulher. Como é que aconteceu isso? Outras coisas aconteceram muito piores do que você possa imaginar. Eu não posso acreditar num negócio desse, rapaz. Não tenho ideia do que aconteceu. Caio leva Chico até a rodoviária e dá dinheiro para ajudar na fuga. Leva um pouco de dinheiro, você vai precisar, tá? Vou botar tudo isso aqui. Vai precisar. Caio voltou para casa e resolveu contar tudo para a mulher. Eles decidiram procurar a polícia, que foi até o local onde estava o corpo. 2 dias depois, Chico foi preso num apartamento em Copacabana, no Rio, e levado para São Paulo. No depoimento que prestou, Francisco afirmou que matou a bailarina porque ela lembrava sua mãe. Na cabeça dele, mulheres não podiam se relacionar com vários homens em troca de dinheiro. E segundo sua visão distorcida, quem fazia isso simplesmente não merecia viver. Por se tratar de uma anomalia psíquica, a primeira ideia que nós temos em mente é que seria uma pessoa que apresentaria alguma espécie de rebaixamento mental. E é ao contrário. Trata-se de uma pessoa altamente inteligente, conversando, gosta de procurar seduzir o interlocutor, apresentando uma cultura, apresentando uma graça na maneira como escolhe as palavras. É uma pessoa altamente dissimulada. Chico permaneceu preso até 1974, menos de 10 anos atrás das grades, por ter esquartejado uma mulher, já que, segundo peritos forenses e psiquiatras da época, ele estaria pronto para retornar à vida em sociedade. Pois é, uma avaliação que, como o tempo mostraria, foi um erro gravíssimo. Chico deixa a cadeia com a aprovação de uma junta médica. Livre, ele volta a matar. O segundo crime. Em dezembro de 1974, Chico chegou a se casar, mas o relacionamento não durou muito. Eles tiveram uma filha, porém a separação aconteceu antes mesmo do nascimento da criança. Pouco tempo depois, um mês antes de cometer o segundo assassinato, ele quase fez outra vítima. Rosemary Michelucci foi estuprada por Chico em um motel na zona leste de São Paulo. Em seguida, ele tentou estrangulá-la. A prostituta, no entanto, reagiu com todas as forças. Chutou, mordeu, socou e gritou. Mesmo ferida por uma facada, conseguiu escapar e sobreviveu. Já Chico, por sua vez, conseguiu fugir. 14 de setembro de 1976. Chico vai com Rosemary Michelucci até um hotel. Depois do ato sexual, ele tenta esganar a mulher, que desmaia. Minutos depois, Chico tenta morder a veia do pescoço de Rosemary. Ela desperta e grita por socorro. Com medo de que alguém apareça, Chico decide fugir. Rosemary percebe que está ferida. Só que em outubro de 1976, Chico voltou a matar. Dessa vez, a vítima foi Ângela de Souza da Silva, conhecida como a Moça da Peruca, que acabou morta por estrangulamento. O corpo dela foi dividido em 11 partes, esquartejados da mesma forma que a vítima anterior, mas dessa vez, Chico chegou a usar até um serrote. Após o crime, ele fugiu e permaneceu foragido por cerca de um mês.
Quando finalmente foi capturado, recebeu a condenação de 22 anos e 6 meses de prisão, além do diagnóstico de portador de personalidade psicopática do tipo complexo. É a vez de Ângela de Souza chegar. Prostituta, ela é conhecida como Moça da Peruca. Eu só tô querendo alguém pra conversar. Você se importa? Não, mas tem alguma coisa pra beber? No início, eu tive um colóquio amoroso, normal, com beijos e carícias. Depois eu tive a sensação que estava machucando a mulher. Por um impulso mórbido, inexorável e inexplicável. Novamente, Chico Picadinho leva o corpo da vítima para a banheira. O que é interessante do primeiro para o segundo delito é que no primeiro ele cometeu e foi descoberto. Então o que ele fez no segundo? Os erros que ele cometeu no primeiro, por exemplo, de deixar sangrar e tal, no segundo ele procura corrigir. Chico Picadinho retalha o corpo da vítima em 11 partes. Ele usa 3 facas, uma lâmina de barbear e um serrote. A transferência e a prisão mantida. Em 1994, Chico foi transferido para a minha cidade, Taubaté, onde passou a viver na famosa Casa de Custódia e Tratamento, com a justificativa de receber cuidados específicos para a sua insanidade mental. Quando completou 30 anos de pena, em 1998, ao invés de ser libertado, continuou recluso graças a uma brecha jurídica ligada ao seu estado psicológico. Com o passar dos anos, porém, a discussão sobre a sua possível soltura começou a ganhar força. Muitos se perguntavam, estaria o Picadinho realmente pronto para voltar a viver em sociedade? Em 2017, uma juíza da Vara de Execuções Criminais de Taubaté chegou a defender essa ideia, mas no mesmo ano foi decidido que ele deveria continuar na casa de custódia. E aqui vale uma reflexão. Estamos falando de um homem diagnosticado com personalidade psicopática perversa, amoral e sádica, transtorno de personalidade antissocial e ainda transtorno categórico misto. Convenhamos, soltar alguém com esse histórico soa, no mínimo, irresponsável. Para a sociedade, representaria um risco evidente. Para o próprio Chico, poderia significar caminhar direto para a autodestruição. O problema é que, juridicamente, ele havia ultrapassado há tempos o limite de 30 anos em regime fechado. Manter a sua prisão significava ignorar o próprio Código Penal. Na época, a juíza chegou a afirmar que a detenção de Chico era absolutamente ilegal e que, na prática, ele já estava condenado a uma prisão perpétua. Diante desse impasse, a solução encontrada foi encaminhá-lo para uma unidade de saúde mental do governo de São Paulo, onde passou a receber tratamento psiquiátrico diário. Chico Picadinho está preso há mais de 30 anos. Para a justiça, ele ainda representa uma ameaça à sociedade. Ele é um indivíduo que fica na zona fronteiriça entre a normalidade e a loucura. Não é um ato normal. Eu acho que ninguém faria isso normalmente. Ninguém na vida deseja ou pensa em cometer um crime com essas características. Quer dizer, que uma pessoa que o faz não pode ser encarada como uma pessoa normal dentro da sociedade. Mas, em maio de 2017, o desembargador da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que Chico deveria permanecer em Taubaté, e assim ele acabou ficando por aqui mesmo. Ele representa um perigo para si próprio, para ele e para qualquer pessoa que, porventura, tiver a infelicidade de cruzar no caminho dele. Se houvesse alguma coisa, tá? Da forma pública, seria perdão. O trabalho de Chico por lá é cuidar da biblioteca, organizar o espaço, passar o tempo lendo e, pelo que dizem, também se dedicar à pintura, algo que ele acabou gostando bastante. Sendo assim, eu acho que é melhor deixar ele quieto ali, não é? Preso, ocupado e sem causar riscos. Mas existe um detalhe importante: uma decisão judicial pode mudar tudo e abrir caminho para que não só Chico, mas também outros detentos com transtornos psiquiátricos voltem a circular livremente pela sociedade. O fechamento dos hospitais psiquiátricos. Essa notícia já circulava havia algum tempo, mas em 2023 deixou a população brasileira em alerta. Isso porque o CNJ decidiu extinguir os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, os chamados manicômios judiciários, locais destinados justamente a criminosos que, após perícia, são confirmados
confirmados como portadores de algum transtorno psicológico. Segundo matérias publicadas na época, os hospitais teriam até 3 meses, ou seja, até agosto de 2023, para deixar de receber novos pacientes. Já em 2024, a determinação era de que fossem definitivamente fechados. O Supremo Tribunal Federal começou a discutir hoje uma norma que prevê o fechamento de manicômios judiciários. Essas instituições são locais que recebem pessoas que cometem crimes e que não podem ser responsabilizadas criminalmente por conta de alguma doença mental. Só que essa decisão pode gerar um problemão. Afinal, estamos falando de criminosos que mataram e que, na maioria dos casos, ainda não estão preparados para voltar em sociedade. E nem sei se algum dia terão esse preparo, né? Bom, se forem soltos, sem acompanhamento adequado, as chances de reincidirem e cometerem novos crimes se tornam muito altas, para não dizer quase que provável, né, disso acontecer. Tem pessoas com a medida de segurança extinta ainda em manicômio judiciário. Ou seja, o Estado prendendo pessoas que não deveriam estar presas, deveriam estar fazendo tratamento de saúde, já fora dos hospitais e ainda continuam em hospitais de custódia. Essa ilegalidade, que o CNJ tem tentado atuar. O Conselho Nacional... Bom, o CNJ defende a ideia de que essas pessoas poderiam ser tratadas em hospitais comuns, mas na prática esse método carrega um risco enorme. Nada assegura que presos com transtornos graves consigam se adaptar ou se comportar dentro de um hospital convencional. Basta imaginar o tamanho do desastre caso um deles tenha algum surto num ambiente sem a devida estrutura de contenção. O Conselho Nacional de Justiça argumenta que os casos serão analisados individualmente. Alguns pacientes deverão continuar internados, outros serão encaminhados para a rede pública de saúde. E uma outra parte vai voltar para casa. Quem perdeu o vínculo familiar deverá ser recebido em casas de acolhimento. Como era de se esperar, nesse vai e vem típico do Brasil, as casas de custódia e tratamento psiquiátrico não foram fechadas em 2024, nem até agora em 2025. O prazo acabou sendo prorrogado para o segundo trimestre de 2026, mas a nova decisão deixou claro, elas realmente serão encerradas em algum momento. E isso inclui a unidade aqui de Taubaté, onde Chico Picadinho está internado. A previsão oficial é que o fechamento aconteça no primeiro semestre de 2026. E aí surge a grande dúvida, para onde irão Chico Picadinho e outros criminosos perigosos que hoje estão nessas casas de custódia? No caso de Chico, que já cumpriu sua pena, será que ele pode acabar solto? Bom, de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, a ideia é transferir os internos para unidades da Secretaria Estadual de Saúde. Mas será que isso vai funcionar de verdade? Esperamos que sim, só que o risco é enorme. Um detalhe preocupa ainda mais, né? Em uma entrevista concedida quando já tinha quase 40 anos de reclusão, o próprio Chico revelou que estava na casa de custódia, mas sequer tomava remédios. E aí fica a questão, né? Será que nessas novas unidades haverá um acompanhamento realmente adequado para casos tão graves? Todos esses meus anos de cadeia, que chegam quase a 40 anos, nunca tomei um comprimido psiquiátrico. E estou na casa de custódia e tratamento. Fazendo o quê? Não sei. Porque psicólogo, não falo com psicólogo, não falo com psiquiatra, não falo com ninguém. Estou preso. Apesar de o próprio Picadinho e até algumas autoridades questionarem a sua longa reclusão, que desde a segunda prisão em 79 já soma 49 anos, a verdade é que parece muito improvável que a justiça o libere. Hoje, aos 83 anos, Chico se mostra aparentemente bem, saudável, lúcido e com um hobby que leva a sério, a pintura de quadros. Quanto à sua situação, tudo indica que ele seguirá privado de liberdade de uma forma ou de outra até o fim da vida. E convenhamos, né? Talvez essa seja mesmo a melhor decisão, não só para a sociedade, mas até para ele próprio. Mas comenta aí se você tinha noção de que o Chico Picadinho, né, e alguns outros presos aí, assassinos, pudessem ficar tanto tempo preso, né, como se fosse uma prisão perpétua mesmo. Comenta aqui se você sabia disso e nos dê sugestões de outros criminosos aí que possam estar aí mais tempo do que os 30 anos permitidos aí, né, dos 30 anos máximos aí da lei. Até o próximo vídeo, tchau!